vai ser... Hoje o assunto vai ser a preposição on, para a gente continuar aí a sequência, né? Começamos com in, e aí hoje nós estudaremos a preposição on. Na próxima aula, estudaremos a preposição at, e aí na outra, a gente faz uma aula com as três de uma vez, fazendo a comparação. Vocês vão perceber que os critérios para usar in, on e at, que são essas três preposições que confundem pra caramba, né? Vão perceber que o fundamento da distinção do uso de uma ou de outra está, né, vai estar nessas aulas que a gente que a gente está vendo aqui, né? Nessas que a gente vai assistir com in, on e at. Bom, então, on. Separei aqui algumas categorias. As ideias centrais dessa preposição é a ideia, primeiro, do toque ou contato entre superfícies. Então, deixa eu ver se lá para cá está atrapalhando, né? Então, isso é importante porque essa ideia é uma das duas ideias centrais da preposição. E vocês vão ver que, como aconteceu lá com in, como acontece com at, como acontece com a maior parte das preposições, nós temos uma primeira relação que ela cria, que ela é de tipo de espaço, né? Então, uma relação física, e dessa relação nós tiramos sentidos metafóricos, então outras relações que derivam dessa, então tem um sentido metafórico que tem a origem nela. Então, faz sentido. Vocês vão ver que faz bastante sentido. E aí, a segunda ideia aqui é de apoio, suporte ou base. Então, as duas ideias centrais aqui para a preposição on é a ideia de toque entre superfícies e apoio. Vocês viram que na preposição in a ideia era outra, né? Era a ideia de dentro de envolvimento e de parte de. Então, aqui já a ideia é bem diferente. Então, vamos começar aqui com on no lugar, como preposição de lugar. Lugar ou de espaço. Como lugar e espaço, nós temos algumas ideias aqui dentro para essa preposição. Então, por exemplo, contato, contato com a superfície superior. A superfície superior. Então, daí que o on tem essa ideia de sobre, né? Essa tradução, né, para a nossa sobre. Então, quando ela está aqui, quando on tem essa relação aqui, a tradução dela geralmente é o sobre. Então, lá, exemplos. They live in that old house on the hill. Eles moram naquela casa velha na colina, sobre a colina, quer dizer, no topo, na superfície superior. Então, a colina não está no meio, está em cima. O pessoal que está aí no Instagram, o link está na bio, o link para o YouTube. É só entrar lá no YouTube. The people on the earth, earth maiúsculo, on the earth, as pessoas na Terra, no planeta Terra. Apesar de, quando nós vamos criar aquelas relações espaciais das preposições in, on e at, nós temos aquela escala de precisão, em que in é mais abrangente, on é um intermediário, at é a informação mais precisa de espaço. Apesar disso, quando chega a palavra Earth, especificamente, não planet, mas a palavra Earth, especificamente, a gente pode usar a preposição on também, se você estiver se referindo a algo que está na superfície da Terra, como os seres humanos estão na superfície da Terra, por exemplo. Porque é a ideia de superfície, ele está no exterior ali, né? Na superfície superior do negócio. Depois nós temos The stone fell on the ground. On the ground. Quer dizer, a pedra caiu no chão, mas ela não entrou. Não entrou no chão. Ela está
na superfície. E the computer is, né? Faltou o verbo aqui. Computer is on the desk. O computador está na mesa, na escrivaninha. Então, aqui a ideia de estar na superfície superior. Apesar de aqui ter também a ideia de base, né? Se o computador está sobre a mesa, então a mesa serve de base. Então, esse apoio. Então, essa frase poderia entrar nessa primeira categoria e em outra. Pessoal que está no Instagram, a live está acontecendo no YouTube também, e lá eu estou compartilhando a tela. Então, vocês podem clicar no link da minha bio, vai para o meu canal do YouTube, é só achar a live lá, tá lá, vocês vão ver lá ao vivo e entrar lá. Vocês podem ver a tela aqui também. Beleza, seguindo então. Esse é o mais básico, né? Esse é a origem de tudo, digamos assim. Como eu mencionei em outra aula, há essa teoria de que todas as preposições surgem primeiro como relação espacial. Faz bastante sentido. E ainda que isso não seja verdade, mas isso ajuda a compreender muita coisa. Pois nós temos ali como sustentado por, ou até mesmo suspenso. Veja, aqui a gente já vai para a ideia de apoio, suporte e base. Então, uma coisa serve de suporte para outra. Exemplos. The fish on the hook. O peixe no anzol, né? No gancho, no anzol. Então, o peixe está no gancho, peixe no anzol. Por que on the hook? Se aí não há bem uma contatos entre superfícies, porque o gancho ele entra, né, no peixe, mas aqui a ideia é de estar suspenso. Então, o gancho serve de apoio, pendura, né, o peixe está pendurado ali. E vocês vão ver que em outras relações é assim também, ó, the fruit on the tree, fruta na árvore. Por que on the tree? Porque ela está pendurada, então a árvore é a base dela. The Portrait on the Wall, também. Aqui, no caso do retrato na parede, nós temos as duas relações também. Nós temos a ideia de contato de superfícies, que é aqui, contato com uma superfície, e a ideia de uma coisa estar pendurada na outra. Depois, The Clock on the Wall, também a mesma coisa, on the wall, showed 1 minute to 12. O relógio na parede mostrava 1 minuto para as 12. Então, ali também nós temos a ideia de estar pendurado em alguma coisa. E aí vocês já veem também que nós temos expressões que usa o on e verbos como hang, por exemplo, hang on. Hang on, porque usa-se o on aí? Essa ideia de estar suspenso, estar pendurado. Não? Estar suspenso, estar pendurado, lembra o quê? A ideia de esperar. Só que nesse caso, hang on não é, esse on não é preposição, é advérbio. Mas tem a mesma origem, então a ideia é basicamente a mesma. Bom, próxima categoria aqui é com endereço, nós temos aqui a rua. Eu não vou me estender aqui, por quê? Porque na aula em que nós compararmos in, on e at, eu vou trabalhar melhor isso daqui. Eu vou pegar ali a questão dos endereços, tal, a coisa toda, rua, bairro, cidade, país, tal, né, endereço completo e expor as preposições que nós usamos com cada um. Então, não preciso me estender tanto aqui, né? Mas com rua, você sabe se usa on. Então, he lives on Fifth Avenue, na Quinta Avenida. Ele mora na Quinta Avenida. Esse on é ali na Fifth Avenue. É o com essa rua, né? Rua usa on. Ainda na aula de hoje, mais para frente vai ficar um pouco mais claro por que que com rua usa isso daí. Não é apenas o critério de precisão média, né, digamos assim. Depois nós temos aqui as superfícies 2D, ou a relação bidimensional. Contrasta com o IN, que é a relação tridimensional. Quem está aí online no Instagram, tem um link na bio do meu perfil para você ver a live pelo YouTube. Lá eu estou compartilhando a tela. Então, vai lá no YouTube. Bom, então aqui nós temos o quê? Uh, Olha lá, on TV, on the internet, on the movie. Por que on com superfícies 2D?
Essa relação também eu vou explicar melhor na aula da comparação das três. Mas a sua relação com a televisão enquanto o conteúdo que ela oferece é uma relação com uma superfície, com uma coisa bidimensional, né? Pelo menos na origem, né? Bidimensional. Então você tem contato com a tela apenas, que é uma superfície, e contato entre superfícies, né? De novo aqui, é on. Por isso que TV é on. Por exemplo, eu vi na televisão, I saw on TV, não in TV, in the TV. Ou, porque senão você vai dar a ideia de dentro da TV na ideia de fisicamente dentro. E aqui o on contrasta com o in, que o in é a relação tridimensional e o on é a relação bidimensional. Internet é a mesma coisa, por quê? Porque a internet você tem acesso por meio da tela do computador ou do celular, que é também uma relação bidimensional que você tem com a coisa. E on the movie ou qualquer outra coisa semelhante, on the movie, on the show, enfim, todo programa de televisão, tudo porque é a relação, você vê no filme, você vê na televisão. Então, televisão, relação bidimensional, cai nessa categoria da relação entre superfícies. Então, derivados aí são todos on. Por mais que desenvolva ali o filme 3D e tal, mas enfim, né? A origem é no on, então vai permanecer on. A menos que você esteja falando de uma coisa, de um conteúdo daquilo, uma coisa, uma parte daquilo. Aí, dependendo da situação, pode usar o in também. Bom, próxima subcategoria aqui do espaço. Repara que a gente está dentro do espaço ainda, mas vai abstraindo, né? Então aqui o próximo é o portado por. Portado por, ou a ideia de pé. A ideia é portado por de pé, né? Você é levado por alguma coisa, você é transportado por algo em que você pode ir de pé. Mas esse é o critério. Então, lá, to travel on the train, viajar no trem. He arrived on the ship, ele chegou no navio. Bus também é on, porque você vai ter ali essa possibilidade de estar de pé lá. E você fica de pé on something, você fica de pé sobre alguma coisa, on, não in. Então, vai seguir com essa ideia aí. Ó, o pessoal que está aí no Instagram, tem um link na bio do meu perfil para o meu canal do YouTube. A live está acontecendo lá também e lá vocês conseguem ver a tela. Estou compartilhando a tela aqui. Então vão lá para o YouTube. Só clicar lá, entrar no meu canal e lá vocês vão ver a live. Aqui também nós vamos ver lá porque que é na comparação in, on e at, nós vamos ver também a questão dos veículos que nós não usamos on, nós usamos in. Geralmente são veículos que não dá para você ficar de pé dentro deles. Bom, próximo. Essa aqui eu acho que de todas as categorias, de todas as subcategorias aqui de espaço é a mais interessante de todas. E acho que é a mais esclarecedora também, porque eu acredito que até então foi até meio óbvio, né? Talvez aí vocês já estejam acostumados, principalmente quem é professor aí, já esteja acostumado a ver as distinções e, e até agora não tem tanta novidade assim. Agora aqui, essa aqui é interessante, que é a ideia de pressão ou de impacto, ideia de pressão e impacto. Veja como a coisa vai abstraindo aqui. Isso aqui é muito interessante. Então, lá, o primeiro exemplo diz lá: The impact of the meteor on Earth was devastating. Então, o impacto do meteoro na Terra foi destruidor ou devastador. Aí nós temos um contato físico de fato. Você tem um objeto físico que é o meteoro, você tem outra coisa física que é a Terra e uma coisa impactou a outra, né? Bateu na outra. Esse impacto foi devastador. Quando você tem essa relação de uma pressão ou um impacto, uma batida entre coisas, entre superfícies, de novo, contato entre superfícies aqui, você vai ter também a preposição on. Então, quando tem essa ideia de uma coisa pressionando a outra, apertando a outra, é on, geralmente.
Só que essa ideia de pressão, uma coisa pressionando a outra, ela vai sendo usada de maneira abstrata. Então, segundo exemplo, você tem lá the impact of light on the eye, o impacto da luz no olho. Repare que aqui a gente já não tem mais uma pressão física. A ideia de impacto aqui é figurada, não é uma ideia literal. É um impacto no sentido de as consequências aqui, não uma pressão, uma pancada. Você não sente a luz dando uma pancada no seu olho, mas ela tem um efeito. Depois nós temos lá to move on the enemy, quer dizer, mover-se contra o inimigo, na direção do inimigo, também com essa ideia de ir para cima de. Então, um ataque, uma pressão. E, por último, dentro dessa subcategoria, nós temos a maior abstração de todas. My grandmother had a strong influence on my early childhood. A minha avó teve uma forte influência na minha primeira infância. O pessoal que está aí no Instagram, o link está na bio aqui do meu perfil do Instagram, para vocês irem para o YouTube. Lá eu estou compartilhando a tela, então vocês conseguem ver aqui as coisas que eu estou lendo. Então pode ir lá, só clicar no link da bio e ir para o meu canal. Bom, então voltando aqui. A minha avó teve uma forte influência na minha primeira infância. Então, veja só, a ideia de influenciar algo é também essa ideia, é derivada, né, é um uso metafórico dessa ideia de impactar fisicamente. Uma coisa impacta a outra fisicamente, como que pressiona, move. E aí, de maneira figurada, nós usamos com verbos que implicam em influência. Então, não é só o verbo, não é só aqui no caso é um substantivo, né? Influence, mas poderia ser o verbo to influence. To influence on, influenciar em, poderia ser o verbo também. Não é só essas palavras, né? Que o verbo ou o substantivo influência, ou o verbo influenciar, que vão usar a preposição on. Sinônimos também. Então, a gente viu ali o impact como substantivo, mas o impact também como verbo vai ter esse mesmo uso de preposição. O verbo move ali, ó, o verbo move, ele aceita várias preposições e vários complementos, advérbios também. Uh, mas aqui, como a ideia é de criar uma pressão em cima do inimigo, na ideia de ataque, no sentido de ataque, então a preposição on que atende a isso, que vem essa ideia de pressão. Para que se fosse a preposição in teria o sentido não de uma pressão, como se estivesse empurrando aquilo numa direção, ou seja, gerando uma influência naquilo. Teria a ideia de entrar, de penetrar. Por isso que quando a gente vai usar verbos como include, incluir, nós usamos include in, não include on. Porque quando você inclui algo, você coloca aquilo dentro de alguma coisa. Então, a ideia de dentro de é com in. A ideia de pressão, de pressionar, de impacto é com on. Certo? Acho que esse aqui é o mais importante de todos aqui. Vamos seguir. Na verdade, tem mais um que é bem interessante também, mas para o final. Pois nós temos a ideia de no rastro de ou na direção de. To follow on the heels of, quer dizer, seguir literalmente nos calcanhares de. No português seria seguir, seguir na cola de, alguma coisa assim. Depois nós temos he is on the way, ou he is on his way, he is on the road, está na estrada, está no caminho. Repare que uh, essa ideia aqui de estar no rastro de ou em determinada direção, ela deriva do quê? Ela deriva da ideia da relação física, espacial de rua, de endereço não, de rua, né? Rua, avenida, estrada e tal. Por quê? Porque quando a pessoa. Vocês lembram lá que. Vocês lembram, a gente não viu isso aqui, né? Mas enfim, eu já tratei isso com os meus alunos, já mencionei isso em outros lugares, que o advérbio on, não a preposição, o advérbio on ele tem essa ideia de adiante.
de alguma de funcionamento, uma coisa que está seguindo, que está adiante, que está se movendo, que está em funcionamento. Por isso, on, oposição a off, falando de advérbio aqui. On em posição a off, quando você fala assim para a pessoa go on, quer dizer, siga em frente, né? Continue. Esse on é advérbio, né? Preposição. Mas essa ideia de estar seguindo um percurso, de estar continuando um percurso traçado, um percurso delineado. Essa ideia é do on, seja do advérbio, seja preposição. Por isso que com rua nós usamos on. Não é exatamente porque a rua é um meio termo na escala de precisão entre in, on e at. Não é exatamente por isso. É porque a rua é uma coisa que você vai numa direção traçada. É um caminho que você segue, um caminho claro. Um bairro não é assim. Uma cidade não é assim. Tem vários caminhos no bairro. Uma rua é um caminho só. E um caminho só, uma direção, seguir um percurso, manter-se numa reta, numa linha. É a ideia do on, que você vê no advérbio, né? Go on, por exemplo. Então, dessa noção de rua e tal, nós temos aqui, ó, to follow on the heels of. Seguir na cola dele. Se você vai seguir na cola de alguém ou de algo, você vai seguir aquele caminho, um caminho traçado, um caminho que aquela pessoa ou coisa estiver seguindo. Mesma coisa, he is on the way. Ele está a caminho, quer dizer, ele está naquele GPS lá, naquela linha que ele tem que percorrer. Então é daí que vem a ideia de on para a rua. Beleza? Vamos seguir aqui. Depois nós temos perto ou adjacente. Essa essa categoria poderia facilmente entrar na categoria numa outra categoria que seria de limites, né? Que eu não coloquei aqui, né? Eu juntei com outras, mas enfim. Aquela on the coast e on the border of the stream. Então, na costa e o border seria na fronteira, pô, no limite ali, né? Na margem do riacho. Na margem do riacho, na margem da corrente. Por que que a gente usa on com coast e board quando a gente se refere a limites? Quando a coisa está nos limites de algo, está nos extremos. Porque o extremo é o quê? É a superfície superior. É um derivado da superfície superior. É um extremo. Então, por exemplo, o telhado de uma casa é o extremo para cima da casa. O portão, sei lá, da rua é o extremo para uma determinada direção. E daí, veja só, vem também o quê? On the right side, on the left side, on the top, on the bottom, on the top, on the bottom. Então, ó, veja só, nos extremos, right, left, top, bottom, nós usamos a preposição on. Por quê? Porque são as superfícies da coisa, assim como a costa é a superfície no caso ali, do país, né? Da Terra. É o limite da Terra, é a superfície. A, o bottom é a superfície ao extremo inferior, o top é a superfície o superior, e aí vai. Quando é middle, nós usamos in the middle. Por quê? Porque o middle é de todos desses quatro aí, né? Top, right, left e bottom. E aí tem o middle, né? Desses cinco, aliás. O middle é o único que está dentro de, não está num limite, num extremo, numa superfície. Todos os outros estão em superfícies. Então, essa ideia de contato com superfície superior, que aqui é o sobre, então, porque aqui se refere ao top superior, ela vem aqui e vira essa ideia de adjacente ou perto de. Ou aqui a gente pode pôr também extremo, limite. Então, quando estiver no limite de algo, numa das suas faces exteriores, é on também, geralmente. Beleza?
Vocês estão acompanhando aí? Estão entendendo aí? Agora a gente vai mudar. Mandem aí nos comentários do YouTube se vocês estão entendendo. E quem está no Instagram, o link está na bio. No meu perfil, o link para o canal do YouTube. A live está acontecendo lá, né? Lá eu estou compartilhando a tela. Pois bem, vamos continuar aqui então. Agora a gente vai para a categoria de tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Não, deixa assim mesmo. Então, segunda categoria é tempo. Lembrando que tempo já é um uso figurado do espaço, da relação espacial. Então, o primeiro mais conhecido, né, é dia. Então, lá temos he arrived on that day. Ele chegou naquele dia. He arrived on Monday. Ele chegou na segunda e he arrived on May 1st. Ele chegou em 1º de maio. Aqui nós temos o quê? Três categorias, né? Você pode usar a palavra dia, com uma referência aqui, que nem aqui, that day, o que torna essa referência aqui relativa. O que é esse that aqui? Depende do contexto. Monday, um dia da semana específico, e May 1st, que é objetivo também. Então, com um dia nós usamos on. Depois nós temos, derivado um pouco disso, nós temos a ideia de no ponto, em determinado ponto ou período exato. Ponto ou período exato. On the instant, no momento. Às vezes aqui se usa at também, principalmente com a palavra moment, at the moment, né? Usa-se at. A diferença a gente vê melhor na aula em que a gente for comparar as três. Pois aqui, on the stroke of 12, na batida das 12, quer dizer, quando bateu as 12 horas. He arrived on time, ele chegou a tempo. On my entrance, he got out. A minha entrada, ele saiu. Então, ao entrar, né, ele saiu. Seria algo assim. Bom, seguindo dentro da categoria de tempo, aliás, não, né, acabou. Categoria de tempo é essas duas só. Vamos agora para outras relações. Outras derivadas da relação de espaço. Então, essas que eu vou passar aqui agora são derivadas da relação de espaço, né? Aquela relação, não literal, né? Mas física, que é a primeira. Bom, e quem está aí no Instagram, o link está na bio do meu perfil para o canal do YouTube. A live está acontecendo lá. Vai lá que é sucesso. Lá eu estou compartilhando a tela e vocês vão conseguir acompanhar melhor. Bom, agora aqui é o seguinte. Lá no começo eu coloquei aqui que uma das ideias centrais da preposição on é a noção de apoio, suporte, base. Então, uma coisa serve de apoio, serve de base, serve de chão para outra. Essa ideia, trazendo para cá, para essa categoria aqui que mistura vários tipos, numa específica de tempo e de espaço, essa aqui traz um outro uso muito interessante da preposição on, que é quando você usa a palavra on para dar base ou justificativa ou onde eu veria aqui. Essa base da justificativa ou você dá aqui a noção de meio. Vamos ver que faz muito sentido, os exemplos aqui fazem muito sentido com essa noção de base, com essa noção de chão. Então, lá.
Exemplo, primeiro exemplo ali. On my word. On my word. Seria pela minha palavra, né? Quer dizer, a pessoa está dando, está afirmando algo e dando a palavra dela, que aquilo é verdade, que aquilo está certo, enfim. Bom, ele está usando como base, como algo que justifica o que ele está falando, algo que sustenta o que ele está falando, que dá crédito. Eu acho que até a noção de crédito aqui explica bem essa subcategoria. Então, por quê? Porque o que sustenta aquilo que ele está falando é, aqui no caso, o que é introduzido pela preposição on, que no caso aqui, o primeiro exemplo é o my word, on my word. Então, eu estou afirmando algo, eu digo on my word, quer dizer, pela minha palavra, quer dizer, a base, o que justifica, o que dá crédito a isso que eu estou falando é isso. Seguindo, he was appointed on your recommendation. Ele foi indicado baseado na sua recomendação. Então, ele foi indicado e o que creditou isso, o que deu credibilidade para, para essa indicação foi a sua recomendação. Pois nós temos aqui to make oath on the Bible, fazer o juramento, o jurar sobre a Bíblia. Quer dizer, quando você faz isso, você está usando este ato, a Bíblia, como base da sua, digamos, sinceridade ou boa intenção em relação àquilo que você está jurando, aquele voto que você está fazendo, né? To make an oath é a ideia de fazer um voto também. Então veja que não é uma base física, como a gente viu até então em vários exemplos aqui, não há esse sustento físico, mas ele está lá em sentido metafórico. Próxima subcategoria, que deriva também da ideia de base, que é o estado e condição. Estado, condição e meio que modo também. Aqui vocês vão ver vários exemplos comuns também que a gente vê muito no dia a dia, né? Então, vamos lá. Primeiro, on certain conditions. Então, em certas condições ou em tais condições. On these conditions, poderia colocar assim também. Então, em tais condições, em certas condições. O que que é isso? Quer dizer, se a coisa está, a situação está construída sobre tais condições, então tais consequências, enfim, aí vai do resto da frase. Mas o que está acontecendo aí? O on está introduzindo o quê? Está introduzindo a condição, o ambiente daquilo. Quer dizer, sobre o que aquilo está construído, né? Vocês veem que, mesmo em português, a gente tem vários ditados ou várias expressões que usam a ideia de assentar sobre ou construir sobre, para dar justamente essa noção de uma coisa que está dentro de determinado estado, dentro de determinadas condições. Por exemplo, a expressão construir o castelo sobre a areia. Quer dizer, a areia não é um solo firme, né? Então ele vai cair. Então dá essa ideia de condições. No próximo ali, he did it on purpose. Por que on purpose? Porque ele, ele fez tal coisa sobre essa situação. Em cima disso, ele construiu isso, construiu aquilo, seja lá o que o verbo did representa, ele fez aquilo em cima dessa intenção aqui. Purpose. On guard, estado, condição. On duty, né, em dever, também estado, de poder colocar. On fire pode ser metafórico ou literal, né, pegando fogo literalmente. Mas também da ideia de estado ou condição, quer dizer, essa é a base daquilo. É sobre isso que aquela coisa está. On record, em gravação, e on the contrary, né, ao contrário. Também dá a ideia aqui de modo. Beleza, vamos para a próxima.
A gente está acabando já o on, então se vocês tiverem alguma dúvida, já podem mandando aí no chat que eu respondo depois. Então, seguindo. Ah, engajado em. Veja só. Aqui, ó, deixa eu colocar um exemplo que eu já dei, antes que eu esqueça, que é o You can count on me. Pode contar comigo. Quando você fala isso, você está se propondo como base, está se pondo como base para a pessoa, como suporte, está se oferecendo como um suporte para a pessoa. Você pode contar comigo. Não vai usar a preposição with aí, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ó, quem está aí no Instagram, tem link na bio do meu perfil para você ir ver a live lá no YouTube. Estamos no YouTube. Vai lá. Então, engajado em. Quando a pessoa está envolvida em algo ou está trabalhando em algo. Vamos ver alguns exemplos ali, ó. We are working on this new project. Estamos trabalhando neste novo projeto. He is on the commission. Aqui é a ideia de que não é que ele está, não é a ideia de que ele está dentro, ele faz parte da comissão. É como se ele estivesse em cima da comissão, no sentido de ele está ou observando ou investigando, enfim, ele está ali trabalhando naquilo lá. To make war on an enemy. Fazer guerra contra o inimigo. Que meio parecido com o exemplo que a gente viu anteriormente. E to go on an errand. Sair em uma missão ou em um dever ou em uma tarefa, né? Bom, como que essa noção que nós vimos de on até então vira a ideia de estar engajado em algo, né? É óbvio que aqui, ó, we are working on this new project. Estamos trabalhando nesse novo projeto, dá a ideia de que você está engajado naquilo, está envolvido com aquilo, né? Mas seria mais, talvez, coerente a preposição in aqui, talvez. Mas, enfim, por que que não? Por que que nós usamos a preposição on? Porque essa noção aqui, esse sentido de engajado em, vem da ideia de pressão e impacto. Veja que, em sentido metafórico, nós temos aqui o uso da palavra influência, substantivo, ou do verbo influenciar. E como uma influência é uma coisa que impacta alguma outra coisa, que move aquilo lá, que causa um movimento, que causa uma espécie de pressão, então o correto, o adequado, é a preposição on para palavras assim, que envolvem essa ideia de uma influência, de causar impacto, de causar um movimento em algo, de mudar algo de lugar, no sentido, né? Empurrar. E aí nós temos aqui a ideia de working on this new project, que você está trabalhando nesse projeto no sentido em que você o está modificando, você está provocando mudanças naquilo, você está influenciando naquilo, então você está causando um impacto naquilo. E aí o mesmo aqui, e o mesmo aqui, né? E o mesmo aqui. Você está impactando aquilo, você está trabalhando naquilo, você está influenciando, mudando aquilo. Então tudo isso vem da ideia da preposição on. E para fechar, dentro dessa terceira categoria aqui, nós temos a ideia de sustento, e acho que isso aqui é bem óbvio, né? A ideia de base, da ideia de base, de chão, de suporte, a gente pode tirar a noção de sustento. Vamos ver os exemplos aqui. Então, lá, to live on vegetables. Então, viver à base de vegetais. Quer dizer, você usa isso de base. Ou uma expressão muito, muito comum também, que é com minimum wage, que é salário mínimo, né? Pagamento mínimo, renda mínima. Então, they live on minimum wage. Eles vivem com um salário mínimo, com um pagamento mínimo, na base de renda mínima, enfim, várias traduções. Sim, mas o que importa aqui é que o on introduz o quê? Introduz a base
de maneira figurada aqui, sustento. Então, sobre o que se sustenta a expressão they live? Sobre o que eles vivem? Qual é o sustento disso? É um pagamento mínimo. Aqui, to live on vegetables, então viver à base de vegetais. Então, o que sustenta o to live aqui? Vegetais, né? Do ponto de vista da alimentação. Então, essa noção de sustento vem lá do comecinho, que é a ideia do sustentado por suspenso. Uma coisa está sustentada, travou aqui, sustentada por outra. Quer dizer, uma serve de base, serve de suporte para a outra. Então, vejam que interessante. Todas essas, todas essas noções que nós tiramos aqui, com um pouco de exceção para a ideia do temporal, a gente vai ver melhor na aula de comparação. Essas noções aqui, essas relações que a preposição on cria, elas derivam essencialmente do toque entre superfícies e da ideia de apoio, suporte e base. Relações físicas, né? Relações espaciais físicas que dão origem a essas outras relações de sentido metafórico que nós vimos aqui hoje. E verbos que vão transmitir essa ideia de, como eu falei, de impactar, de influenciar, de pressionar, de empurrar, ou de apoiar-se em, ou de sustentar-se em. Esses verbos vão geralmente usar a preposição on com, com raríssimas exceções. Agora, antes da gente encerrar, um caso aqui do on to. Eu não mencionei o on to, a gente vai estudar ainda on to, into, unto. As preposições compostas a gente vai estudar uma por uma também. Mas o fato é que as preposições mais complexas, mais difíceis, não são as compostas. As compostas e as locuções tendem a ser limitadas no seu uso. As, as, as mais difíceis são as menorzinhas mesmo. Então, olha só, um exemplo aqui, ó. The cat jumped onto the desk. O gato pulou na mesa. A diferença do on para o onto é basicamente a mesma do in para o into que a gente viu na próxima aula. O onto enfatiza mais, aliás, enfatiza mais não, enfatiza apenas a ideia de movimento. Então, o onto ele é dinâmico. Ele é a mesma coisa o into. Então, ele exige movimento. A preposição simples, seja o on, seja o in, serve para as duas coisas. Serve para o estático, então está parado, serve para o dinâmico, há um movimento ali. Serve para os dois. O on to e o into não, eles vão servir só para o dinâmico, eles têm uma força expressiva maior na dinâmica. Então, aqui eu poderia dizer the cat jumped on the desk. Teria. Mas com o on to, ele ganha uma força expressiva maior por conta do to. E na composição aqui, o on é advérbio, assim como o in. Um advérbio é uma preposição. A palavra toda é uma preposição composta. Mas ela é composta de uma preposição, que é o to, de um advérbio, que é o on. Porém, into e onto não são mais tão usados hoje em dia. Então, são palavras que meio que caíram em desuso. Mas vocês encontram aí, dependendo do que vocês estiverem assistindo ou lendo, vocês vão encontrar. Eu tenho a impressão que o into é um pouco mais usado do que o onto. Eu acho que o onto, de fato, já foi descartado da linguagem do dia a dia. O into não totalmente. Essa é uma impressão que eu tenho, mas não afirmo nada. Beleza? Bom, então o que eu tinha para falar sobre o on era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários dúvidas sobre o assunto de hoje ou dúvidas gerais. Dependendo da dúvida, eu respondo hoje, se não, respondo em outro momento. Manda aí nos comentários se tá tudo certo ou se vocês querem tirar alguma dúvida.
Bom, então eu acho que não, né? Não tem dúvida nenhuma. Então, beleza. Então, vamos encerrar por aqui. Um abraço aí para vocês e essa aula não vai ficar no YouTube, já vai direto para o curso. Então, se você, quem quiser assistir ou quem começou a assistir depois aí, vai poder encontrar a gravação lá no num dos cursos, seja no de professores ou no Inglês Sem Legendas, beleza?